Olá, pessoal. Sou o professor de imunologia, Dr. Miguel Bortolini. Imunologia é top, é tech, é essencial para as nossas vidas. Vamos desmistificar a imunologia? Então venham comigo! Imunologia, visão geral. Nosso canal no YouTube Desmistificando a Imunologia. No Spotify, o canal é Immune and Health. Nosso e-mail actives.immunes@gmail.com e o Instagram @bortolinimjs. Qual é a primeira imagem, palavra que vocês pensam no que diz respeito à imunologia? Anotem essa palavra. Pensem o porquê a imunologia é importante para os cursos de medicina, educação física e nutrição, por exemplo. Anotem o que vocês pensaram a respeito. Vamos discutir durante essa aula. Sejam todos bem-vindos à disciplina de imunologia. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Imunologia vai mudar vossas vidas para melhor. Grande abraço e vamos conosco. Questões chaves. O que é imunologia? O que é vacinação? Quais são os órgãos linfóides primários e secundários? Qual ou quais há ou as diferenças ou diferença entre resposta imune inata e adaptativa? Cite pelo menos 5 tipos de células que podem ser classificadas em leucócitos e 3 que podem ser classificadas como linfócitos. Dê 5 exemplos de citocinas. Cite pelo menos 3 exemplos de patógenos. O que é inflamação? Cite pelo menos 5 características da resposta imune adaptativa. Qual é a diferença entre o receptor de células T, o TCR, e o de células B, BCR, na ligação com o antígeno? O que significa MHC? Quais suas funções? Nas últimas 2 décadas, a imunologia foi uma das ciências com maior crescimento de conhecimento científico no mundo e, por consequência, uma das que mais contribuiu sócio, técnico, economicamente para a humanidade. Atualmente, pessoal, a gente sabe muito pouco sobre imunologia, somente a ponta do iceberg. Devemos continuar pesquisando muito imunologia, haja visto atualmente durante essa pandemia da Covid-19, do SARS-CoV-2. O sistema imune ele se assemelha a um exército, a uma aeronáutica, a uma marinha, a um sistema de defesa de um país. Ele é hierárquico. A todo momento nós estamos aí tentando combater patógenos, por exemplo. Ele se divide basicamente em sistema imune inato e adaptativo. O inato a gente já nasce com ele, então ele já nasce pronto. Inclusive a maioria dos nossos patógenos, por exemplo, que a gente vai combater durante a vida, o sistema imune inato vai dar conta deles. Alguns patógenos vão conseguir passar pelo sistema imune inato, e aí nós vamos ter que aprender com esses patógenos, salvo se a gente não receber uma vacina. Então aí nós vamos ter que ter a imunidade adaptativa, ok? Em 2008 eu gostaria de ressaltar que foi um ano muito importante para a imunologia, pela descoberta de alguns linfócitos T, diferentes tipos de linfócitos T, e também o início das células linfóides inatas, tá? Que também fazem parte da resposta imune inata e não adaptativa, no caso dessas. Quais funções envolvem o sistema imunológico? Pense um pouquinho. Nos livros acadêmicos de graduação, nós temos aí proteção, combater patógenos. Nós temos diferentes tipos de patógenos, como, por exemplo, os vírus, bactérias intracelulares, as extracelulares, protozoários, fungos, parasitos.
Aqui nós temos alguns exemplos desses patógenos, as doenças que eles causam. Aqui nós temos os linfócitos T, CD4. Eles são generais do sistema imunológico. Lembra que eu falei de 2008? Então, em 2008, pessoal, nós tínhamos aqui o somente TH1, que era tido como pró-inflamatório, e o TH2, que era tido como anti-inflamatório. Mas em 2008, Paul e Zhou, eles colocaram então para nós que não é bem assim, tá? Os dois são pró-inflamatórios e ainda tinha um terceiro em 2008 descoberto, que era o TH17, que também era pró-inflamatório. E aí, eles colocaram que haveria também um que era regulatório, chamado Treg, por isso que chama regulatório, ok? Esses aqui seriam então pró-inflamatório e esse aqui seria anti-inflamatório ou regulatório, melhor dizendo. Alguns livros chamam de anti-inflamatório porque ele produz IL-35, TGF-beta e IL-10, que são citocinas anti-inflamatórias. Além disso, essas citocinas, quando se ligam em qualquer célula pró-inflamatória, reduzem a inflamação. Além disso, se eles se ligam com células apresentadoras de antígeno, eles vão inibir essas células. Por isso que eles são chamados de regulatório, tá? A segunda grande função do sistema imunológico, que eu não tenho visto nos livros de graduação, é de reparo tecidual. Eu vi num livro, por exemplo, mas não é bem de graduação. É mais para pós-graduação, mais ligado à parte de medicina, que é o Clinical Immunology. Então, o reparo tecidual é muito importante porque se eu tiver o reparo tecidual correto, eu não vou ter envelhecimento do organismo e não vou desencadear um monte de doenças, comorbidades, como diabetes tipo 2, dentre outras, tá? Se eu tiver aqui inflamação crônica, então eu vou ter vários tipos de problemas ligados a esse envelhecimento precoce, a essa senilidade e não senescência. Se o sistema imune estiver desregulado, ele pode ser o problema e com certeza ele vai ser o problema, tá? Então eu queria colocar isso para você, sistema imune regulado. Agente infeccioso, eu vou conseguir matar aquele agente infeccioso. Se eu tenho uma substância inócua, por exemplo, uma proteína de ácaro, ou um pólen, isso vai me fazer algum mal? Provavelmente não. Então não preciso ficar reagindo contra alguma coisa que não iria me fazer mal. As pessoas que têm alergia a pólen, por exemplo, reagem ao pólen como se fosse um agente infeccioso, mas ele não é. E aí, quando reagem, ou seja, essa pessoa vai ter um limiar inflamatório menor, um limite muito baixo, ela pode desenvolver hipersensibilidades. E aí, então, vai ter, dentre elas, a alergia, né? Se essa pessoa tiver com o sistema imune desregulado aqui contra o agente infeccioso, pode ter, então, infecção recorrente, pessoal. Mas olha que interessante, né? Eu vou pular esse aqui, órgão transplantado, e vou passar para os próximos. Órgão próprio, eu tenho que reagir contra alguma célula do meu corpo? Provavelmente não, a não ser que ela seja cancerígena, né? Aí eu vou reagir e matar essa célula, se o meu sistema estiver regulado. Se o meu sistema estiver desregulado, eu reagir como, por exemplo, inflamar demais e reagir contra as células betas do pâncreas, eu vou desenvolver a doença diabetes mellitus tipo 1, que inclusive, geralmente, a gente descobre que é diabético tipo 1, ou alguma pessoa o né, durante a infância e ou adolescência. E um dos profissionais que poderiam ajudar muito nisso, além do médico, do enfermeiro, é o profissional de educação física escolar, que é o professor de educação física. Porque a criança vai perder muito desempenho durante as aulas de educação física escolar. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Se eu tiver o sistema imune regulado, então no reparo tecidual eu sempre vou reparar tecido com aquele mesmo tecido. Então se é um fígado, com célula hepática, se é músculo, com miócito e assim por diante. Se eu reparar com fibrose, eu vou ter então um envelhecimento precoce, e isso não é bom, tá, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho de órgão transplantado. Vocês viram que se o sistema imune estiver regulado, tudo que está branco aqui seria interessante, e vermelho seria algo ruim. Mas por que o regulado vai causar rejeição? Justamente por causa disso. A grande maioria esmagadora dos transplantes de órgão não são entre um doador
que é um gêmeo univitelíneo do aceptor, né, do receptor, e sim de pessoas que têm um sistema imune similar a daquela pessoa. No caso, se eu for pegar um órgão, né, ter um órgão transplantado de alguém, se um dia eu precisar, eu não tenho um gêmeo univitelíneo. Então, o rim, por exemplo, que eu vou receber, ele vai ser similar, o meu sistema imune, com aquele rim que eu estou recebendo de uma pessoa viva, um doador vivo ou morto, né, mas não idêntico. Então, eu tenho que tomar fármacos imunossupressores, ok? Para ter aceitação e não rejeição do órgão. E eu queria acrescentar a vocês que é muito importante para reduzir a quantidade de medicamento que eu vou precisar para manter esse órgão no meu corpo, fazer exercícios físicos regularmente, claro, né? Ter uma dieta adequada, com índice inflamatório baixo, a gente vai falar isso nas próximas aulas, por exemplo, índice glicêmico dos alimentos baixo, e cuidar do estresse, né? Não ficar estressado cronicamente. Ou qualquer outra coisa que venha desregular o sistema imune, que a gente vai ver aqui agora, né? Pay attention, acorda. Nós temos aqui diversos fatores que podem desregular o sistema imune. Nós temos aqui infecções crônicas por algum patógeno, a inatividade física. Eu queria ressaltar para vocês que o sedentarismo ele vai ser determinado em breve como uma doença, porque ele o é. Quando você deixa de exercitar, você vai deixar de interferir em outros sistemas como o endócrino, neuronal, o microbioma, né? A obesidade, que já é uma doença, a desbiose, a dieta, o isolamento, o estresse crônico, que a gente está vivendo muito nessa pandemia, né? O distúrbio de sono e xenobióticos. Isso aqui, esses fatores vão girar essa engrenagem que vai fazer com que o nosso corpo fique fique inflamado cronicamente, tá? Uma inflamação de baixa intensidade, mas essa inflamação é suficiente para desregular o sistema imunológico e desencadear algumas doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a síndrome metabólica, diabetes tipo 2, esteatose hepática não alcoólica, várias tipos de doenças cardiovasculares, uns 13 tipos, pelo menos, de cânceres. A depressão é uma doença de caráter inflamatório, grande parte delas, que pode ter uma causa, mas que vai afetar o sistema imune. Eu posso desencadear ou agravar uma doença autoimune. Eu posso acelerar o processo de neurodegenerativo, né, do neuronal, claro, que é neuro. Eu posso ter sarcopenia e osteoporose e envelhecimento do sistema imunológico, tá? Então, essa inflamação crônica, ela pode gerar diferentes tipos de doenças crônicas não transmissíveis, ela pode desencadear doenças neuronais autoimunes ou agravar essas doenças, e ela vai fazer com que a gente tenha a senilidade do sistema imune, o envelhecimento precoce do sistema imune. É muito importante falar para vocês que nós temos aqui não somente o sistema nervoso central, o neuronal, endócrino e imunológico, mas nós também temos aqui o microbioma, a microbiota, ok, pessoal? No sistema endócrino, a gente pode acrescentar as duas maiores glândulas que a gente tem. Se a pessoa for obesa, a maior glândula que ela vai ter, então, são as células adipostas, o tecido adiposo. O tecido adiposo vai liberar um monte de substâncias, e essas substâncias podem regular ativamente o sistema neuronal, imunológico, outras glândulas e o microbioma. E se a pessoa for ativa e não obesa, a principal glândula que ela vai ter é o sistema muscular esquelético. Tá? Quando a gente se movimenta, a gente pode chegar a produzir mais de 10 mil substâncias, e dessas 10 mil, 9 mil vão cair na corrente sanguínea e elas podem interagir com diferentes tecidos, desde o cérebro a outras glândulas, como a adrenal, por exemplo, a hipófise, ao microbioma, ok? E células imunológicas. Eu gostaria de salientar esse artigo de 2014, ele fala aqui, ele mostra, né, sobre o controle neuronal
do sistema imunológico. E ele cita o nervo vago, e eu queria destacar o nervo vago. O nervo vago, ele está ligado à maioria das vísceras, né? Ele inerva a maioria das vísceras, exceto, eu acho, que o baço, se não me falha a memória. E o nervo vago, então, ele pode modular o sistema imunológico, principalmente macrófagos residentes, as células residentes dos tecidos dessas vísceras, né? E modificar, então, esse fenótipo de macrófago, tá? Liberando os neurotransmissores. Então ele pode fazer isso. Isso é muito importante. Inclusive, uma forma de tratamento que a gente tem para modificar esse sistema imune de tecido aí, o fenótipo, é estimulando o nervo vago, seja com ultrassom, seja com um aparelho que é similar ao marca-passo, né, que é instalado na pessoa, ok? É bem interessante isso, essa neuromodulação. Barreira anatômica, pele, mucosa oral, epitélio, respiratório, intestino. Proteínas do complemento, proteínas antimicrobianas, células imunes inatas, nós temos várias aqui, e a imunidade adaptativa. Indutores inflamatórios. Nós temos, por exemplo, o LPS, lipopolissacarídeo, que está na membrana de bactérias gram-negativas, né? Mas eu queria falar um pouquinho agora para vocês que, por exemplo, se a minha dieta for rica em ácido graxo livre, saturado de cadeia média, eles vão se ligar num sensor chamado Toll-like receptor 2 e 4, tá? Nós temos sensores celulares que estão em macrófago, por exemplo, células dendríticas, e vão ativar essas células a produzir mediadores inflamatórios, citocinas e toxinas, ok? E isso é ruim, porque se eu tiver ali esses ácidos graxos ativando essas células e produzindo citocinas, eu vou ficar inflamado, né? E o meu organismo está entendendo naquele momento que eu tenho ali uma bactéria gram-negativa, mas não é o caso. Então a dieta é muito importante, pessoal, tá? Tem pessoas, né, a doença chamada como gota, que a pessoa produz aí cristais de urato. O urato, nós temos sensores nessas células para ele. E aí, principalmente nas articulações, a pessoa vai ficar inflamada e vai dar, tem partes da vida, né, é sazonal isso, ela vai sentir muita dor, uma dor muito grande, tá? Então é importante que essa pessoa faça terapias anti-inflamatórias, regulatórias, vamos dizer assim. Exercício é uma. Durante a fase aguda vai ter que tomar medicamento, então o reumatologista vai ter que prescrever esses medicamentos. Os corticoides são de primeira escolha, por exemplo, porque eles são baratos, mas se o paciente tiver, né, condição de pagar outros tipos, daí você tem outros tipos de medicamentos mais caros, com menos efeito colateral. Mas a dieta para essas pessoas também é muito importante, tá? Uma dieta, eu não sou nutricionista, mas eu sou professor de imunologia. E a gente tem visto que a nutrologia, vamos dizer assim, a nutrição imunológica, a imunodieta, né? O imunometabolismo e a dieta do sistema imune, essas pesquisas relacionadas à dieta ligada ao sistema imune estão crescendo muito nos últimos 10 anos, ok? E aí a gente está vendo na literatura que foi criado, por exemplo, um índice inflamatório dos alimentos. E esse índice, ele tem a glicemia, ele tem vários alimentos que vão ativar, como eu acabei de falar para vocês, essas células aqui, porque essas células têm sensores, né, os receptores, e pode criar uma inflamação. E esses alimentos também interferem no microbioma, não esquecer disso, tá, pessoal? Nós temos aqui a fase da resposta imune. Bom, a maioria das vezes, quando eu tenho que combater um patógeno, por exemplo, meu sistema imune inato, ele dá conta disso. Eu já falei para vocês, se eu tiver aí com a minha pele intacta, produzindo os mucos, né, os líquidos aí como saliva, eu vou estar bem protegido, né?
Mas de vez em quando surge aí o SARS-CoV-2, um H1N1 da vida, ou outro tipo de patógeno, eu posso ficar infectado. Se eu não for vacinado, eu vou precisar ter aí a resposta imune adaptativa, né? E aí eu posso desenvolver a doença ou não. A importância que a gente tem então da vacinação é exatamente essa. Quando você é vacinado, possivelmente você não vai precisar, não vai desenvolver a doença se você entrar em contato com o patógeno em doses regulares do meio ambiente, né? Então, por quê? Quando você recebe uma vacina, nós vamos ter células de memória. Essas células de memória, elas podem viver durante anos ou até mesmo décadas. Então, a pessoa pode até morrer e ainda ter células que foram fabricadas específicas para combater o SARS-CoV-2 lá em 2020, né? Por exemplo. Então, aqui, pessoal, no sistema imune inato, espontaneamente ou até algumas horas, ok? O sistema imune adaptativo ele já está na casa de dias. Por exemplo, se eu entrei em contato com um vírus hoje, daqui 3, 4 dias vai começar já a aparecer um marcador de resposta imune adaptativa chamado IgM, que é um anticorpo produzido por um linfócito B ativo, que a gente chama de plasmócito, né? Essa IgM então vai começar a aparecer já depois de alguns dias. E aí vai tentar auxiliar, já no início, auxiliar então para que se liguem proteínas da cápsula viral. Mas é muito importante que a gente desenvolva aqui os linfócitos T, principalmente os TCD8, né, de memória, e os TCD4 que vão organizar toda a resposta imune contra aquele patógeno se ele entrar em contato com um pedacinho dele que a gente chama de antígeno, ok? Então isso é muito importante. Voltando ao sistema imune inato, nós temos aí as mucosas. Eu queria salientar, por exemplo, a hidratação. Uma senhora idosa que não se hidrata, ela vai ter uma grande possibilidade de ter infecção do tracto geniturinário recorrente, né? Infecção urinária recorrente. Por quê? Porque naquele tracto geniturinário ela precisa produzir um muco para controlar o crescimento bacteriano ou fúngico, né? Então, ela precisa estar hidratada para produzir esse muco. Se a gente não está hidratado, por exemplo, durante essa pandemia é muito importante que a pessoa asmática ela continue fazendo exercício. E o exercício pode desencadear, vamos dizer assim, a asma. Mas um pólen, se a pessoa for alérgica, ela também pode desencadear a asma. Mas se a pessoa não tomar água, não ficar hidratada, ela pode desencadear a asma. Por quê? Com mais facilidade. Porque ela não vai produzir muco do tracto respiratório. E ela tem um sistema imune de mucosa. O tracto respiratório vamos dizer assim, mais sensível. Ele inflama por pouca coisa, né? E aí, então, a hidratação tem sido colocada nos artigos mais recentes, que a hidratação é importante para que essa pessoa não desencadeie recorrentemente, não tenha essa asma recorrente, tá? Bom, em 2008 também foi descoberto aqui as células linfóides inatas, ILCs. Além disso, a gente tem várias células fagócitos, né? A célula natural killer, que vai auxiliar o CD8, um linfócito T, para combater neoplasias, por exemplo, células tumores, né, tumorais, e vírus também, a gente vai ver isso mais para frente, acho que na terceira ou quarta unidade. E a gente tem aqui uma célula muito especial, a gente vai ter, antes de eu falar disso, né, eu vou falar das proteínas do complemento. Então, quando eu inflamo, citocinas vão se ligar em vários órgãos, principalmente um deles que é o fígado. E o fígado é grande responsável por produzir as proteínas do complemento, né? Essas proteínas vão auxiliar no combate a patógenos, por exemplo, ok? Nós temos uma célula muito importante que é a célula dendrítica. É a principal célula apresentadora de antígenos. Se vocês quiserem decorar, dedo duro mesmo, tá? Quando chega um antígeno, um patógeno qualquer, esse patógeno está sendo combatido por células do sistema imune inato, os fagócitos.
Aí, quando começa a sobrar ali pedaços, essa célula dendrítica, ela pode tentar fagocitar esses pedaços ou o patógeno inteiro e vir a apresentar esse patógeno por linfócitos TCD4, que são os generais do sistema imune. Lembra que eu falei que tem uma hierarquia no sistema imune? Então, ela é a principal dedo duro, vamos dizer assim, mas nós temos mais duas células que podem fazer isso. O próprio linfócito B pode apresentar para CD4 e macrófago também pode apresentar para CD4 de memória, tá? Principalmente o CD4 de memória. Mas vamos continuar aqui, né? Na resposta imune adaptativa, ou seja, vai ter que aprender durante a vida, nós temos aqui linfócito B e T. E o T se subdivide em TCD4, que são os generais do sistema imune, e TCD8, que são, vamos dizer assim, os snipers, né? Eles são altamente qualificados para matar um tipo de patógeno, por exemplo. Os linfócitos B vão produzir anticorpos, tá, pessoal? Esses anticorpos têm várias funções que a gente vai ver mais para frente. E eles vão auxiliar no combate a patógenos, por exemplo, ou toxinas. Aqui nós vamos ter a apresentação de antígenos, por exemplo, o amadurecimento ou ativação de células efetoras, né? E aí, como que todas essas células se comunicam? Inclusive, outros tecidos podem produzir também essas moléculas, que a gente chama de citocinas, tá? Então, as citocinas vão ser a forma que as células têm de se comunicar. Olha, eu preciso de você aqui. Olha, faça uma vasodilatação para entrar mais leucócito aqui no tecido. Olha, proliferem, né, amadureça aí, faça o switch de classe de linfócito B, então passa a produzir de IgM, passa a produzir uma IgG, por exemplo, que é mais potente e mais específica, e assim por diante, né? Imunidade, latim, immunitas, isenção de vários deveres cívicos e processos legais oferecidos aos senadores romanos durante seus mandatos. Historicamente, proteção contra doenças, mas lembrar do reparo tecidual, tá, pessoal? Reação a uma substância estranha, micróbios, por exemplo, macromoléculas, tais como proteínas e polissacarídeos. Mas podemos acrescentar também o reparo tecidual, como eu falei para vocês. Sua regulação é imprescindível para uma boa saúde, principalmente no que diz respeito às desencadeadas por inflamação crônica não transmissíveis. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sistema imune reage principalmente contra proteínas e polissacarídeos estranhos. Se reagir contra o próprio, causa doenças autoimunes, ok? A gente não pode reagir contra nós próprios, senão nós vamos ter uma doença autoimune. Por exemplo, reagir contra as células betas do pâncreas. Então, vai impossibilitar a fabricação de insulina e eu vou ter uma doença autoimune chamada diabetes mellitus tipo 1. Aqui nós temos o Sr. Edward Jenner. Foi o pesquisador que criou aí a imunologia, né? Ele fez a vacinação. Então, eu vou falar para vocês sobre esse breve histórico. Em 1796, Edward Jenner estava observando que pessoas que mexiam com tirar leite de vaca, né, essas pessoas não tinham a varíola humana. Elas tinham umas feridas nas mãos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas não desenvolviam a varíola humana, tá? E aí, o que ele teve a ideia? Né, uma ideia pode ser estranha para nós hoje, mas é muito óbvia para a época, né? E ele foi realmente um cientista muito observador nisso. Então ele pegou pus de feridas dessa senhora Nelms aqui, que era Sarah Nelms, que tirava leite, e injetou no menino, né, no James Phipps. Ele injetou esse pus, ele teve um pouco, né, de febre, alguns sintomas da varíola, mas não foram nada grave, esses sintomas. Então o Phipps ficou um pouquinho doente e não teve nada grave. Mas depois, o que aconteceu? Ele coletou, esse Jenner, ele coletou então amostras vamos dizer assim, né, amostras contaminadas com o vírus da varíola humana, de pessoas que estavam tendo a varíola humana,
e injetou, depois de alguns meses, no menino chamado Phipps de novo. E quando ele inoculou, o menino praticamente não teve nenhum problema com o vírus inoculado nele, né? Então aí foi criado, vamos dizer assim, o Phipps não ficou infectado pela varíola humana, então teve a imunização. Então foi criada a vacina. E a vacina vem desse nome, da vaca, tá, pessoal? Por isso que chama vacina, vem da mesma raiz aí, recebeu o nome por causa da vaca. A vaca e vacina têm a mesma raiz. Olha aqui para vocês verem, né? Aqui, ó, está sendo mostrado várias fotos lá do Google. Eu dei um print, eu não peguei um lugar só, né? Mas vocês podem ver que tem diferentes fotos aí de pessoas que tinham aí a varíola bovina, né, nas mãos, como quando ocorre, né? Então é dessa forma aí. Aqui é uma menina de Bangladesh, 1973, porque a varíola, eu acho que deve ser o único vírus que a gente não tem mais corrente aí na população, né? A gente nem precisa mais vacinar porque não tem mais varíola no mundo. Pode ser que tenha alguma amostra em algum laboratório aí seguro, né? E isso, inclusive, é uma preocupação hoje, porque se liberasse algum vírus do meio ambiente de varíola humana, infectaria praticamente toda a população novamente, porque ninguém mais recebe vacina contra a varíola, né? Essa aqui é um caso, né? Uma menininha lá em Bangladesh, 1973, com varíola. A varíola, então, foi oficialmente tida como não haver mais erradicada no mundo em 1979. Continuando esse histórico, em 1880, Louis Pasteur criou então a vacina da cólica aviária e antirrábica. No final do século XIX, Robert Koch comprovou a relação do patógeno e hospedeiro, né? Jules Bordeaux descobriu o sistema complemento. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar das veias do complemento. Emil von Berg e Shibasaburo Kitasato, eles então verificaram a atividade antitóxica, soro da difteria, teto, anticorpos e imunoglobulinas. Isso é muito importante para nós hoje. Sistema imune, células mais moléculas responsáveis pela imunidade. Resposta imune, resposta coletiva e coordenada do sistema imunológico às substâncias estranhas ao organismo. Imunologia, o estudo, né? Logos, logia, estudo da imunidade. Olha aqui a vacinação, latim, vaccinus, das vacas, Edward Jenner, né? Já falei sobre isso para vocês, mas e hoje? Hoje, depois eu gostaria que vocês verificassem aí na internet, eu coloquei esses dois, vai estar aqui na descrição, né, desse vídeo, eu coloquei esses dois links aí para vocês assistirem. Tem um canal no Spotify, que é o canal Immune and Health, que eu gravei várias colunas a esse respeito, e uma delas vai falar sobre tipos de vacina. Ok, pessoal? Bom, vamos olhar aqui. Curso de uma infecção aguda característica que é eliminada por uma reação imune adaptativa. Então eu tive contato com um micro-organismo. Primeira pergunta. Foi uma dose grande, pequena, etc. Como meu sistema imune está? Ele está regulado ou desregulado? É importante essa pergunta, tá? Nós temos aqui o que a gente chama de limiar de antígeno para ativar a resposta imune adaptativa. Se eu entrar em contato com muito pouco antígeno, eu vou lá, mato aquele patógeno, né, elimino aquele antígeno, mas eu não vou ter resposta imune adaptativa, desencadeada, efetiva. Tá, pessoal? Então, eu preciso ter uma certa dose. Se eu entrar em contato aqui com o patógeno, para que eu crie uma resposta imune, eu vou ter que ter, vamos dizer assim, né, uma dose limite, uma dose que vai ativar o meu sistema imune. Por isso que durante a vacina, quando é aplicada, a gente vai ver em outras aulas, é aplicada alguma substância junto com as proteínas da vacina, no caso de um dos tipos da vacina que a gente injeta a proteína, ou coloca lá o vírus atenuado,
ou agora esse tipo novo de vacina, né, que é um RNA mensageiro. Mas a gente precisa de uma substância inflamatória, então nós temos coadjuvantes que são colocados para a gente inflamar e para a gente então ativar o sistema imune, principalmente o sistema imune adaptativo, né, que é o que a gente quer, que a vacina serve para isso. Então aqui nós temos a resposta imune inata. A resposta imune inata, por si só, dependendo da dose do organismo estranho, pode eliminar o organismo estranho. Tá? Então, estabelecimento da infecção. Bom, a dose for suficiente para aquele sistema imune daquela pessoa, porque pode ser uma dose baixa se o sistema imune estiver desregulado para baixo. Por exemplo, uma pessoa que está com AIDS, então a quantidade de CD4 dela está baixa, né? Ou uma pessoa que recebeu um órgão transplantado, ela tem que tomar imunossupressor. Dependendo da fase da vida, por exemplo, se ela recebeu o órgão agora, há menos de um mês atrás, ela está tomando vários imunossupressores muito potentes, né? Bom, então aqui nós temos estabelecimento da infecção, indução da resposta adaptativa. Eu tinha quase nada de células específicas para aquele micro-organismo, e vou começar agora a ativar e proliferar essas células, até que eu consiga eliminar totalmente o antígeno, o micro-organismo, né, ali do meu organismo, ok? Totalmente aquele antígeno. E aí então a inflamação, pessoal, ela custa caro. Lembra do exército? Não é caro um exército ficar em batalha? Então, quando eliminou o antígeno, tá, de alguma forma, seja uma célula tumoral, seja um vírus, uma bactéria, qualquer coisa, o sistema imunológico vai desinflamar. E aquelas células que tinham as células, elas ajudaram no processo, aqueles linfócitos, ajudaram no processo, mas não eram os mais capacitados, mais específicos para combater aquele antígeno, eles vão morrer por apoptose. A gente vai ver isso mais para frente. E aí vão sobrar, ao final, né, vai sobrar o que a gente chama, então, de linfócitos de memória, gerando essa quarta fase. Eu pulei a terceira, né, resposta imune adaptativa instalada. Aqui nessa quarta fase nós vamos ter, então, as células de memória, e aqui a gente pode ver que acabou, então, o patógeno, né, e vai sobrar aqui as células de memória, tá? Então vai sobrar vários células específicas para combater aquele antígeno, ok? Eu queria falar um pouquinho sobre alergia, né? Olha o que aconteceu, o limite. Uma pessoa alérgica, o que acontece com ela? Deixa eu voltar aqui, a pessoa alérgica, ela tem um limite menor, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela por ter reagir contra baixas doses de algum antígeno, por exemplo, o pólen, ela começa a ativar a resposta imunológica dela, e isso pode ser ruim. A alergia, de forma geral, é alguma coisa que está ativando uma resposta imune e pode ser ruim, tá? Tanto que eles chamam hoje uma terapia contra a alergia, o médico, o alergista, ele vai dar doses pequenas para essa pessoa, uma dose limite para o limiar dela, vamos dizer assim, que não desencadeie uma alergia forte, mas tipo tire a pessoa daquela homeostasia, né? E aí vai passando os meses, às vezes demoram vários meses, até anos, ela vai, a cada tempo, ela vai tomando uma dose um pouco maior daquele antígeno, né, que vai causar alergia para ela. Conforme vai passando o tempo, então o limiar dela estava aqui embaixo, vai aumentando esse limiar. E ela até um limite que é encontrado na natureza, né? Então aí ela vai desencadear bem menos vezes aquela resposta àquele antígeno. Mas, no entanto, se essa pessoa, por algum motivo, não tiver hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, fazer exercício, uma dieta controlada, não ter um estresse gerenciado, ela vai desregular o sistema imune, e aquela terapia pode ter uma duração menor do que o esperado, tá? Então, olha como é importante aí, né? Bom,
Para proteger o indivíduo de maneira eficaz contra uma doença, o sistema imune deve realizar 4 principais tarefas. A primeira é o reconhecimento imunológico. Tem que reconhecer, então, o antígeno. A presença de uma infecção deve ser detectada. Essa é realizada pelos leucócitos. A segunda tarefa é conter a infecção. A gente não quer ter a doença, no caso de combate contra um patógeno. Se possível, eliminá-la por completo, o que traz à ativa as funções imunes efetoras, como o sistema do complemento de proteínas sanguíneas, os anticorpos produzidos por linfócitos B e a capacidade destrutiva dos linfócitos, o CD8, e outros leucócitos. A terceira é a regulação do sistema imune, e eu queria chamar a atenção para os linfócitos T regulatórios, os Tregs. Se eu inflamar demais, isso pode ser ruim, porque na hora de reparar o tecido local, eu posso reparar com fibrose, aí eu vou envelhecer. Tá? A terceira é a regulação imune, ou a capacidade do sistema imune tende a autorregular. Quer dizer, eu vou inflamar e depois eu vou voltar à homeostasia. Sua falha contribui para o desenvolvimento de determinadas condições, como alergias ou doenças autoimunes. A quarta é proteger o indivíduo contra a recorrência de uma doença devida a um mesmo patógeno. O importante aqui, então, é ter resposta imune de memória, tá? Adaptativa, então aqueles linfócitos de memória, para que se algum dia eu entrar em contato de novo com aquele patógeno, eu vou ter ali linfócito TCD8, por exemplo, ou linfócitos B e ou TCD4, os três, né? Algum deles vão entrar em contato com esse antígeno e pequenas quantidades daquele antígeno é necessário, já é suficiente para eu ter uma proliferação rapidíssima. E a gente vai ver isso mais para frente. Um dos grandes lances que a gente tem aqui de se ter a resposta imune de memória, vamos dizer assim, né, essa adaptativa e ter linfócitos de memória é a velocidade que isso ocorre. Enquanto a primeira infecção ocorre muito lentamente, ao aumento de células específicas adaptativas para combater aquele patógeno, quando eu já tenho células de memória, isso ocorre de forma muito rápida. Tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Inflamação, calor, dor, rubor. Né, e tumor, calor, dor, rubor e inchaço. Né, isso é muito importante aqui falar para vocês. É a parte clínica, né, de reconhecimento de uma inflamação. Aqui nós temos um exemplo. Uma bactéria invadiu alguma parte do meu corpo, tá? Aí eu tive, então, a bactéria ativa libera citocinas e quimiocinas pelos macrófagos. Então o macrófago começou a fagocitar, reconheceu aqueles sensores inatos, né? Por exemplo, algum Toll-like receptor. Se é uma bactéria gram-negativa, por exemplo, aqui, um Toll-like receptor 4 ou 2, né? Ele começa a liberar quimiocinas e citocinas. As quimiocinas vão se ligar aqui no endotélio, as citocinas podem se ligar ou passar direto. E aí, o que vai acontecer com esse endotélio? Ele vai ter dilatação. E essa dilatação, né, vai ocasionar uma maior permeabilidade vascular. E aí, leucócitos vão passar com mais facilidade, além de outros fluidos, né, por exemplo, proteínas do complemento, anticorpos e assim por diante. As células inflamatórias migram para o tecido, liberando os mediadores anti-inflamatórios que causam a dor. E aí a gente vai ter a dor. Então, essa é a sequência. Eu queria chamar a atenção de vocês que é muito comum quando uma pessoa sedentária começa o processo de fazer atividade física, por exemplo, musculação, por exemplo, ela vai e faz num dia, faz no outro, no segundo ou no terceiro dia que ela está fazendo, ela começa a sentir uma dor enorme, né? E aí com muita frequência as pessoas falam que é o ácido lático. Não é o ácido lático, é a inflamação, pessoal. Por quê? A pessoa não estava acostumada a fazer aquele exercício, essa pessoa então inflama um músculo e aí essa pessoa vai ter dor. Né? A gente está mostrando aqui na imunologia para vocês. Termos chaves. Então nós temos inflamação. É importante que vocês leiam e façam os mapas mentais desses termos chaves, tá?
ou algum outro método para memorizar isso aqui de forma definitiva. Envolve citocinas principalmente fabricadas por células dendríticas e macrófagos. A maioria dos leucócitos recrutam na inflamação, que são recrutados na inflamação, são os fagócitos, né? Neutrófilos, monócitos e macrófagos, que são as células residentes, né? São residentes no tecido. Os monócitos estão no sangue. Esses fagócitos produzem espécies ativas de oxigênio e nitrogênio e enzimas lisossomais para destruição do micróbio já ingerido, ok? A gente vai falar disso a gente vai falar melhor disso nos fagolisossomos. Imunidade inata, natural ou nativa, já falei aqui para você sobre isso. Barreiras químicas e físicas, por exemplo, epitélio. Células fagocíticas, neutrófilos, monócitos, dentre outros, macrófagos. Proteínas plasmáticas, e aí a gente tem, por exemplo, proteínas do complemento e a proteína C reativa, inclusive na medicina, né? Quando um paciente está com alta concentração de PCR, é tido como uma inflamação aguda, é um marcador de inflamação agudo, né? E outros mediadores inflamatórios. Citocinas, então são proteínas que são utilizadas para se comunicar com outras células do nosso organismo, né? A gente tem várias citocinas aqui. Eu queria chamar a atenção para vocês das 3 principais citocinas inflamatórias que a gente tem, tá? IL-1-beta, IL-6 e TNF-alfa. Inclusive elas são tidas, principalmente TNF-alfa e IL-1-beta, também IL-6, interferon-gama, como geroncinas, ou seja, marcadores inflamatórios ligados a pessoas senis, idosas, tá? Uma pessoa idosa, eu não estou falando, cronologicamente, mas biologicamente, ela vai ter mais concentração dos receptores e dessas citocinas que são chamadas aí inflamatórias e também agora, mais recentemente, como geroncinas, que são marcadores, citocinas marcadoras do envelhecimento. Uma pessoa idosa pode chegar a ter, sei lá, 4 vezes mais TNF-alfa que uma pessoa mais jovem com sistema imune regulado. Eu queria salientar para vocês que ultimamente está me chamando muita atenção que crianças sedentárias obesas, tem artigos falando sobre isso, né, mostrando isso, têm tido marcadores como TNF-alfa a níveis de uma pessoa senil. Isso é muito preocupante, né? Não só células do sistema imune podem produzir citocinas, tecidos como células de gordura, quando elas produzem essas citocinas são chamadas então de adipocinas. E os músculos, então, é chamado de miocinas. O fígado, hepatocinas e assim por diante, tá, pessoal? Essas citocinas podem ter uma atuação autócrina, ou seja, ela sai da célula, se liga na própria célula, parácrina, ou seja, sai do macrófago e se gruda, por exemplo, numa célula endotelial pertinho do macrófago, ou endócrina. Sai de uma célula, cai na corrente sanguínea e vai, o macrófago, por exemplo, se ele for ativado, ele produz IL-6, por exemplo, vai sair do macrófago, cair na corrente sanguínea e vai lá na adrenal ou vai lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo a gente vai ver isso em aulas futuras, que vai causar a febre, né? A pirogenia, ok? Esse IL-6 pode ser fabricado pelo músculo, por exemplo. O músculo, quanto menos, quando a gente vai gastando glicogênio, vai aumentando a fabricação de IL-6. A IL-6 é tido como um sensor, vamos dizer assim, energético muscular, tá? E a IL-6 cai na corrente sanguínea e ela pode ativar um monte de outras cascatas. Se ela gruda, por exemplo, no fígado, ela vai mandar então o fígado produzir proteínas de fase aguda, como a PCR, outras proteínas do complemento, né? Vai quebrar glicogênio lá no fígado. Ela vai ativar a pirogenia lá no hipotálamo, né? Ativar que o hipotálamo mande produzir mais calor no meu corpo e assim por diante. Nas células de gordura IL-6, a gente vai ver mais para frente, ela manda quebrar a gordura, né? Aqui a gente está vendo tudo isso. O músculo enquanto uma glândula endócrina, né? Produzir que IL-6, então, olha só, vai causar pirogenia, degradar aqui o glicogênio hepático, né, e a gordura adipocitária, ok? Então, uma citocina como IL-6, por exemplo, que
ela tem atividade em vários tecidos, é chamada de pleiotrópica, ok, pessoal? Guardem esse nome, muito importante. Termos chaves, antígeno, imunógeno, eu não vou falar aqui para vocês, ficar lendo tudo, mas é importante que depois vocês leiam. O antígeno é uma substância que pode, vamos dizer assim, ser reconhecida pelo sistema imune, ok? Imunógeno é que vai gerar uma resposta imune competente. Patógeno são micróbios ou micro-organismos tais como os que eu falei anteriormente, ok? Capazes de gerar uma doença em animais e ou plantas, no caso aqui nossos animais, né? Imunidade adaptativa, imunidade específica ou adquirida. A gente pode até nascer com anticorpos da nossa mãe, né? E até mesmo células passadas pelo leite pelo colostro, né? O leite materno, durante aqueles 7, 10 dias antes que os enterócitos se fechem totalmente, né? Então, na amamentação, pode vir células de memória da minha mãe e eu tomar esse leite e aquela célula durar vários anos, né, formando uma quimera imunológica no meu corpo. E de forma transplacentária, a IgG da minha mãe, que é um anticorpo da minha mãe, pode passar via transplacentária para mim. Né, e eu depois vou ter uma certa concentração, alguns meses, algumas semanas e meses depois que eu nascer, esses anticorpos circulando no meu corpo, mas são da minha mãe. Né? É uma forma de imunização passiva que a gente vai falar mais para frente na aula. Ok? Mas o importante aqui é ter memória imunológica, como eu falei para vocês. Termos chaves, leucócitos, leuco, branco, né? Células do sangue aqui ligadas ao sistema imunológico. Não vou ficar falando de todos aqui, tá, pessoal? Mas é muito importante que vocês vejam isso. Fiz um resuminho aqui para vocês, ó. Fagócitos profissionais, então tudo que está com um azulzinho aqui são fagócitos profissionais. Granulócitos, nós temos neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E células inflamatórias profissionais. Professor, mas por que profissionais? Porque elas são aquelas que mais inflamam no início do processo inflamatório, tá? Nós temos principalmente os neutrófilos e granulócitos, nós temos principalmente os macrófagos e neutrófilos, tá, pessoal? As células dendríticas são muito importantes também, mas elas, nesse quesito de iniciar ali a inflamação, são mais importantes neutrófilo e macrófago no início. Depois não. Depois as dendríticas são importantes para fazer aquela comunicação com o sistema imune adquirido, né, o adaptativo. Fagocitose e apoptose de células e homeostasia. Então aqui nós vamos ter vários tipos de macrófagos profissionais, né, fagócitos profissionais. Eu queria chamar a atenção de vocês, por exemplo, para a micróglia. Tá? A micróglia, ela é uma célula da glia e ela na realidade é um macrófago residente. Ela não inflama muito, tá? Mas monócitos, a gente tem 3 tipos de monócitos. Eu vou falar isso para vocês mais para frente em outras aulas. E um tipo de monócito, uma pessoa sedentária obesa, essa pessoa vai ter mais esse tipo de monócito, que é um monócito hiperinflamatório. Tá? Não clássico. Esse monócito, ou qualquer outro monócito, que passa a barreira hematoencefálica, o cérebro é o único tecido protegido por essa barreira hematoencefálica. Né? Um monócito, ou um monócito, qualquer um dos 3, que passa essa barreira, mas principalmente esse hiperinflamatório, ele vai se transformar numa micróglia e ele pode ter até 20 vezes mais capacidade de inflamar o cérebro, né, do que uma micróglia convencional o tem. Isso é gravíssimo, porque inflamou o cérebro, nós vamos ter então um processo de degeneração cerebral e vai começar a desenvolver doenças. A primeira que aparece é a depressão, tá? Mas vai desenvolver outras doenças, se isso for de forma crônica, pode desencadear outras doenças neurodegenerativas e aí a pessoa vai encurtar a vida dela e perder qualidade de vida, né? Nós temos aqui, ó, as células de Kupfer, tá? Que são macrófagos também, aqui no fígado, ok, pessoal? Então, as células de Kupfer são macrófagos. O monócito entrou lá para dentro do tecido, né, hepático, ele vai se transformar em um macrófago chamado de células de Kupfer, ok?
Então isso é importante falar para vocês. Nós temos macrófagos em praticamente todos, em todos os tecidos. Eu queria chamar a atenção aqui para o músculo. O macrófago, nós temos o macrófago M1, que é pró-inflamatório, e M2, que é subdividido em M2A, B e C. No reparo tecidual, nós precisamos ter um equilíbrio dos dois, nós vamos ter uma aula só sobre isso, ok? E aí, por exemplo, se o meu músculo, eu fiz uma musculação, ou estava fazendo uma atividade física, meu músculo então teve algumas microlesões, quem que vai reparar? O sistema imunológico, é ele que vai ativar as células satélites. Então eu preciso ter um sistema imunológico regulado. Se eu não tiver com ele regulado, provavelmente eu vou produzir muito uma citocina chamada TGF-beta, e a gente vai ver que vai ativar fibroblasto, que o TGF-beta ativa o fibroblasto a produzir colágeno, né? A fibrose. E aí eu vou começar a envelhecer meu músculo, aumentando o risco de lesão, por exemplo, em atletas. A esteatose hepática vai ocorrer o mesmo aqui no fígado. E em 2014 foi o primeiro ano que teve mais pessoas com esteatose hepática não alcoólica do que alcoólica no Brasil. Ok? Isso quer dizer o quê? A tal de gordura no fígado está afetando mais pessoas por obesidade, uma falta de dieta adequada e sedentarismo do que pessoas etilistas, né? Que consomem álcool com regularidade. Isso é preocupante, porque isso pode evoluir para uma cirrose e depois para um hepatocarcinoma. Tá, pessoal? Inflamação crônica é risco eminente de câncer. Isso é importante falar para vocês. Aqui nós temos os órgãos linfóides primários, tá? Nós temos aqui os órgãos linfóides primários em vermelho, ok? Que são a medula óssea. Desculpa, esqueci de falar para vocês. Somente no feto, o fígado e o baço são considerados órgãos primários, no feto. Mas quando nasce, aí não. Aí os órgãos primários são o timo e a bone marrow, né, que é a medula óssea, ok, pessoal? Bone marrow, medula óssea. Inclusive, os linfócitos T receberam esse nome por causa do timo. Todos os leucócitos, eles são produzidos na medula óssea, por exemplo, o osso da bacia aqui, né? Mas os linfócitos T, eles amadurecem no timo. Já os linfócitos B, não. Eles são produzidos e amadurecem na medula óssea, tá? Então, eles chamaram os linfócitos B de bone marrow, por isso que eles chamaram de linfócitos B, medula óssea, bone, né, que é o osso, ou também bursa de Fabricius, tá? Mas eu fico mais aqui com bone marrow, medula óssea, então o bone é de osso, é mais fácil da gente relacionar, né? E os órgãos secundários, linfóides secundários? Nós temos aqui, então, por exemplo, aí sim o baço, o bebê, né, o feto nasceu, virou um bebê, então nós temos o baço, é um órgão secundário. Onde a gente se localiza aqui, né, no norte do Brasil, nós temos tem uma cidade aqui que ela tem muita malária. Então a pessoa, durante aquela infecção do plasmódio, vai ficar com um baço bem grande. Por quê? Porque está tendo inflamação, então está tendo muita apresentação de antígeno, né? E o plasmódio, além disso, afeta os eritrócitos, as hemácias. E as hemácias, elas vão lá para o baço, e lá no baço, aquelas hemácias envelhecidas, a gente vai ver isso mais para frente, elas vão ser removidas do sangue, né? Fagocitadas por macrófagos lá do baço, tá? A gente vai ter também os tecidos linfóides associados à mucosa, aqui está a legenda, tá, pessoal? E nós vamos ter os linfonodos, tá, pessoal? Muito importante isso. Então, os órgãos secundários são muito importantes. A gente vai falar muito desses órgãos secundários daqui a pouco. Órgãos linfóides são subdivididos, então, em centrais ou primários, no caso, medula óssea e timo, né, o que eu já falei para vocês. E aqui nós temos, é importante ressaltar que o timo se localiza aproximadamente aqui, né, perto do coração. E o timo, pessoal, de uma criança, ele é grande comparado ao corpo da criança. Por quê? A criança, ela precisa desenvolver o mais rápido possível as células, o sistema imune adquirido dela. O inato ela já nasceu, mas ela precisa do adquirido. Então, no início, tem muito linfócito naive, ingênuo, que a gente vai falar mais sobre eles no futuro, né?
e eles vão ser desenvolvidos ali no timo. E vai ter muito para o sistema imune da criança, tudo é novo, né, pessoal? Então é importante ali que tenha um timo bem funcional. Já na pessoa, quando vai envelhecendo, todos os tecidos vão, entre aspas, perdendo função. O timo é um, né? Então vai perdendo o tamanho desse tecido. E uma pessoa mais senil, vamos dizer assim, uma pessoa idosa, ela já passou por um processo de muita apresentação de antígeno durante a tempo de vida dela, né? Então essa pessoa, ela vai ter um timo menor. Ela vai precisar menos do timo dela do que uma criança precisa. E eu queria salientar para vocês que uma infecção, vocês lembram que eu falei para vocês que o sistema nervoso, o imunológico, né, e o sistema imune, o endócrino e o microbioma estão tudo interrelacionados? Uma infecção grave nos primeiros anos de vida é muito severa. Por quê? Porque essa infecção grave, ela pode atrapalhar o amadurecimento do sistema nervoso, tá, pessoal? Até os 4 anos, dos 4 anos para frente, nosso sistema nervoso vai começar a perder muitas células e conexões para que as células principais, as conexões, aqueles neurônios que estão formando as conexões, vão se reestabelecendo. Uma forma, né, bem interessante que se tem no sistema nervoso. Mas o sistema imunológico pode atrapalhar esse processo. E essa pessoa pode perder performance cerebral no futuro, ou seja, ficar menos inteligente, tá? Então é importante que a gente proteja as crianças, não só os adultos ou idosos, né, pessoas senis, mas as crianças de infecções graves. Ok, pessoal? Aqui a gente tem então a recirculação linfática, né, uma comunicação entre o sistema plasmático e o linfonodo, tá? Aqui nós temos um linfonodo e aqui nós vamos ter então veias e artérias. E aqui então as células do sistema imune vão entrar aqui no linfonodo e aqui elas vão gastar bem mais tempo. Os espaços, vocês vão perceber isso, os espaços do sistema imune, dos órgãos linfóides secundários, eles são muito similares, porque a função deles é justamente aproximar células apresentadoras de antígeno, por exemplo, uma dendrítica, com um linfócito TCD4. Ok? Aqui é sobre os linfócitos e a linfa retornam para o sangue via ducto torácico. Os linfócitos virgens entram no linfonodo pelo sangue, né? Isso aqui basicamente a gente já falou ali previamente, né? Aqui nós temos então um linfonodo, né? Essa figura aqui, ela é do Clinical Immunology, Rich et al. 2018, né? Por isso que está em inglês aqui, não tem uma versão dele em português ainda, eu tentei traduzir alguns termos para vocês. E aqui a gente vai ter então a apresentação de antígeno e o amadurecimento de linfócitos B. O que é esse amadurecimento? O linfócito B, se essa apresentação de antígeno está sendo competente, esse linfócito B ele vai se diferenciar em plasmócito, ou seja, vai começar a produzir anticorpos, e inclusive ele pode fazer o switch de classe, que é a troca, switch é a troca nesse caso, né? A troca de IgM para IgG, por exemplo. Ok? Aqui nós temos então um linfonodo, né, com o seu corte, um corte transversal. E a gente vai ver aqui a área paracortical, onde a gente tem a maioria dos linfócitos T, células T, e aqui a gente vai ter, ó, essa parte vermelha, cordão medulares, macrófagos e células plasmáticas, né, macrófagos residentes, e os linfócitos B, né? Que tipo de células leucocitárias que passem por um linfonodo são importantes? Linfócitos T são muito importantes, mas dendríticas também são importantes, e linfócitos B tão quanto, tá, pessoal? Os órgãos linfóides secundários, eles são, a anatomia deles, a parte morfológica, justamente para reduzir a velocidade e uma célula apresentadora de antígeno apresentar um antígeno para um linfócito T, CD4, por exemplo, tá? E também esse linfócito TCD4 liberar substâncias que vão amadurecer o linfócito B para se transformar num plasmócito produzindo anticorpos, ok, pessoal?
Eu posso ter uma célula dendrítica muito recorrentemente. Os alunos me perguntam, professor, mas uma célula dendrítica pode apresentar no sangue ou na linfa para um linfócito TCD4? Poder até pode, mas como ele tem muita velocidade, a probabilidade, no meu ponto de vista, é quase zero. Tá? Por isso que é necessário os órgãos linfóides secundários, para que eles fiquem mais parados e possam ter essa apresentação, né, de forma mais lenta. Tá? Até porque vai depender de citocinas também, para ativar essa apresentação, essa imunogenicidade. O que acontece com células leucocitárias ao passarem por um linfonodo? Né? Elas vão ficar, entre aspas, né, vagando por ali, e se caso houver uma apresentação de antígeno competente, elas vão então, e tiver a liberação de citocinas, se diferenciarem, multiplicarem e aí desenvolver a resposta imune adaptativa, né, pessoal? Aqui nós temos o baço. O baço ele é muito importante porque no baço, por exemplo, é um órgão linfóide secundário, então nesse baço nós vamos ter a apresentação de antígenos e o baço ele vai receber as hemácias, então as hemácias vão circular, passar no baço, aquelas hemácias que vão ficando velhas, né, em torno de 120 dias, elas vão ser fagocitadas pelos macrófagos residentes. E aí, no caso, né, vai ter que ter mais produção de hemácias, né? Eritropoetina, por exemplo, que é fabricada, jogada ali na corrente sanguínea, vai estimular lá na medula a fabricação, então, de mais hemácias, tá, pessoal? As hemácias, a gente vai falar mais para frente, as hemácias, elas são consideradas, além de outras funções primárias, como, por exemplo, carrear oxigênio, né, dos pulmões para os tecidos e CO2 dos tecidos para os pulmões, e além de tudo, né, poder também servir como tamponamento, anidrase carbônica, né, nas proteínas dela, da hemoglobina, né, carreamento aí de ácido, né, ligando na carboxila, etc., elas têm um receptor que chama CR1, que é um receptor de C3b, que é uma proteína do sistema complemento, uma das principais aí, vamos dizer assim. E quando a gente tem uma inflamação, então, vai ter lixo imunológico, né, vamos dizer assim, na corrente sanguínea. E essas hemácias, então, são tidas como lixeiros, porque elas pegam, vão limpando o sistema sanguíneo, levam até o baço, e no baço, se elas já tiverem idosas, essas hemácias elas vão ser fagocitadas pelos macrófagos, e se elas não tiverem, os macrófagos vão tipo roubar esse lixo delas, fagocitando esse lixo aí, né? E reaproveitando o material. O baço, então, ele mais ou menos, podemos dizer assim, ele filtra o sangue, tá? E é um descartador de hemácias senescentes, ou seja, hemácias senis aí. Numa inflamação, o baço vai ter uma atividade muito grande, até porque ele é um órgão bem vascularizado, tá, pessoal? Aqui tem mais algumas partes do baço, né, que não vou me aprofundar muito. Embora muito diferentes na aparência, os linfonodos, o baço e os tecidos linfóides associados à mucosa compartilham a mesma arquitetura básica. Por quê? Eu já falei para vocês, né, justamente para possibilitar uma maior eficiência do sistema imune adaptativo. Ou seja, apresentar uma dendrite que vai apresentar um antígeno, um CD4, então precisa se tocar, né? Além de se tocar, vai ter que ter outros receptores, além do TCR com MHC, vai ter que ter outros correceptores aqui para se ligarem, que são receptores positivos, por exemplo, e além disso ainda vai ter que ter fabricação de citocinas e vai ter que liberar citocina, por exemplo, a dendrítica libera IL-12, por exemplo, que vai grudar lá no CD4 e vai ajudar a ativar esse CD4. E além disso, né, tanto um quanto o outro vão liberar substâncias para ativar linfócitos B, tá? Então aqui está a resposta, e aí eu vou ter uma resposta imune adquirida mais efetiva, tá, pessoal? As células dendríticas foliculares, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas. As células dendríticas foliculares possuem longas projeções. Por isso o nome, e estão em contato com os linfócitos B, lá nos linfonodos, tá, pessoal? Elas não são leucócitos,
não são derivadas precursores da medula óssea, não são fagocíticas, não expressam proteínas do ômega C classe 2, a gente vai aprender sobre isso mais para frente. Os complexos imunes, por exemplo, complexo de sangue, de antígeno, anticorpo e complemento, permanecem intactos em sua superfície, onde o antígeno pode ser reconhecido pelas células B. Mais ou menos essas células dendríticas foliculares, elas apresentam para as células B que tipo pegam, né, podem pegar aí esses antígenos, esses complexos inflamatórios imunes aí, tá? O TNF-alfa e seus receptores são determinantes para o desenvolvimento de células dendríticas foliculares. As células dendríticas foliculares são essenciais para a produção de anticorpos de alta afinidade. Quando elas são ativadas, elas produzem substâncias, citocinas, que vão ativar mais ainda as células B, tá? E para o desenvolvimento de memória das células B, ou seja, ativando mais elas e também vão deixar que as células de memória B vivam durante mais tempo, ok, pessoal? Então elas são muito importantes aí para nós, né? Aqui, ó, aqui nós temos então as células dendríticas foliculares, né? Aqui nós temos macrófagos, etc. E então elas vão aqui comunicar e aí elas vão fazer esse papel. As células dendríticas foliculares são encontradas dentro do folículo de células B. Olha aqui. E zonas claras dos centros germinativos, né? E aí vai possibilitar então esse papel. E olha que legal que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Bom, elas vão gerar, né, vamos dizer assim, essas células dendríticas foliculares, substâncias que vão deixar mais ativas esses linfócitos B, podendo então, se as células T foliculares ativarem mais ainda esses linfócitos B, vai gerar linfócito B de memória e vai gerar, antes um pouquinho, os plasmócitos produzindo os anticorpos. Se essas células dendríticas foliculares não ativarem, vamos dizer assim, essas células B, e essas células B estavam muito proliferadas, uma quantidade muito grande, o que vai acontecer, pessoal? Grande parte dessas células B vão entrar em processo apoptótico, ou seja, morte celular. Tá? Aqui a gente está vendo a apoptose por duas formas. Aqui já é a primeira. Então, primeiro eu preciso ativar um pouco mais essas células B. Depois, as células T foliculares precisam ativar, né, vamos dizer assim, mais ainda as células B. Tá? E aí sim, elas não vão morrer, elas vão perdurar, podendo virar, então, plasmócitos, né, plasmócitos, produzindo anticorpos e inclusive virando células de memória depois, tá? Olha o quanto é importante.